Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Primeira, ou melhor, né? 2 Samuel. Entramos no livro de 2 Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul. Diz que ao terceiro dia apareceu ali um homem e Davi perguntou para ele, olha, de onde você vem? E ele responde, eu fugi do arraial de Israel. E Davi falou, mas como que foi isso? E aí ele conta a história. Diz aqui, verso 4, o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, o seu filho. E diz assim, eu cheguei por acaso lá na montanha, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam contra ele. E ele então me viu, me chamou, perguntou quem que eu era, eu disse que eu era uma malequita, e ele então disse, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra. E verso 10, arremessei pois sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. E veja, a história não bate com o que é narrado em 1 Samuel sobre a morte de Saul. E, na verdade, essa daqui é uma história inventada por esse Amalequita. Provavelmente o que aconteceu foi que quando Saul tira sua própria vida, né? A verdade é que ele pegou a sua espada, segurou e pulou sobre ela, né? E assim se matando. Agora ele está morto, mas antes dos inimigos chegar para fazer o despojo, para pegar ali as armas, as coisas de valor, né, que é o despojo, certamente esse homem, esse amalequita, apareceu primeiro. Apareceu primeiro, viu uma oportunidade ali, o rei morto ali, e ele vai e pega ali a coroa, e o bracelete, né, que também os reis usavam, e talvez tenha pegado alguma outra coisa a mais, não sabemos, mas ele pega isso e vai até Davi, né, na esperança aqui de ser recompensado por Davi, né, por levar e falar assim, olha aqui o seu inimigo, o Saul, ele morreu, né, e eu vim trazer a notícia, olha a coroa dele aqui para você. Ele esperava ser recompensado, mas Davi não sabe que ele está mentindo, não sabe a história verdadeira, mas depois de chorar, de lamentar, verso 14, Davi fala para ele o seguinte, como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Davi fica profundamente irado com aquele Amalequita, né? Quem que são os Amalequitas? São os descendentes de Amaleque, né? Não são tementes a Deus. Então esse camarada que foi lá dar a notícia, querer aproveitar da situação, Davi fica irado com ele e manda matar, né? E um dos seus homens aqui fere, mata aquele camarada por conta disso. Capítulo 2, depois disto consultou Davi ao Senhor, dizendo, Senhor, subirei a alguma das cidades de Judá? Para onde subirei, Senhor? E o Senhor orienta Davi a subir para Hebrom. Davi sempre consultava o Senhor, ou quase sempre, né? Muito bem, verso 8, diz aqui que Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul,
tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim e o constituiu rei sobre Gileade. Então agora veja, nós temos uma nação dividida. De um lado temos alguns que reconhecem Davi como rei e outros reconhecem a Isbosete, que era filho de Saul, como sendo o rei. E essa situação estranha fica ali. Mas diz o texto aqui que Isbosete só reinou 2 anos. E então a luta vem entre o povo, o exército de Davi e o exército de Isbosete. Diz no verso 17 que os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Aqui nós já começamos a ter a divisão entre Israel e Judá. O povo, que era um povo único de Deus, vai se dividindo aos poucos até ter uma divisão completa entre o povo de Judá e as demais tribos de Israel. Então, nessa época aqui, só o povo da tribo de Judá é que estava apoiando Davi. Prosseguindo aqui, entramos no capítulo 3, diz que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, e Davi ia se fortalecendo, e a casa de Saul ia se enfraquecendo. Verso 6, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. E então Abner chama Davi e, de uma maneira política, de uma maneira, uma certa astúcia ali, mas também sabemos que em tudo tem a mão de Deus, ele promete dar apoio para Davi ser o único rei sobre Israel. Davi aceita, Davi concorda com aquilo, mas o comandante de Davi, Joabe, ele não aceita aquilo e ele depois vai e mata a traição o Abner. E então nós, a partir daqui, ficamos só com Davi sendo a figura de maior proeminência, de destaque na liderança do povo de Israel e Judá. Amém. Vamos parar por aqui hoje. Vamos orar? Pai querido, obrigado por Tua palavra. Pedimos Tua graça, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Colocamos diante do Senhor a nossa vida e todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até mais.